está querendo que aqueles que estão curvados, dominados, sentindo o peso do pecado, carregando o peso do pecado em suas costas, o que Deus quer é endireitar. Mas Deus não vai fazer isso à força, não. O Senhor Jesus Cristo não se aproximou daquela mulher à força, não fez com que ela se endireitasse à força, não. Ele compadeceu-se dela, ele chamou aquela mulher e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e ela fazia o quê? Ela glorificava a Deus. Todas as vezes que o Evangelho é anunciado, Deus está querendo endireitar o homem que está torto, curvado por causa do pecado. Agora, o tempo que tem para dar ouvidos ao que o Senhor está querendo fazer é o tempo que está aqui. O tempo que está aqui. Enquanto a morte não chega, ou enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem nas nuvens para tirar aqueles que são seus, esse é o tempo oportuno. E se não aproveitar o tempo aqui, depois não vai ter mais jeito. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Lázaro era um mendigo que estava à porta do rico, comendo das migalhas que caíam da mesa do rico. E aconteceu que ambos morreram. O Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E foi ele para o seio de Abraão não porque ele era pobre, não porque ele era mendigo, mas porque ele com certeza conhecia a Deus. Porque senão ele não iria para o seio de Abraão. Em relação ao rico, apenas diz que ele morreu e foi sepultado. E imediatamente diz que no inferno, né, em tormentos. E a primeira informação que nós temos ali em Lucas capítulo 16, versículo 23, depois você pode olhar. A primeira coisa que aquele homem fez, aquilo que ele não se preocupou em fazer enquanto ele estava aqui na terra. A primeira coisa que ele fez, ele ergueu os olhos, ele levantou os olhos e viu Lázaro e Abraão. Ele ergueu os olhos, fez uma coisa boa, mas tarde demais. O tempo que ele tinha enquanto estava nesse mundo para tomar essa atitude de erguer os olhos, de levantar os olhos, e olhar, e buscar, e levar a sério aquele que estava lá em cima, ele não fez. Mas agora, estando em tormentos no inferno, a primeira coisa que aquele homem faz é erguer os olhos. Ele levanta os olhos e ele vê Lázaro juntamente com Abraão. Mas levantou os olhos tarde demais. Tarde demais. Endireitou-se tarde demais. Não tinha mais tempo. Não era mais possível, na situação em que ele estava, resolver o problema. Então, o tempo que temos, o tempo que o homem tem para endireitar-se e olhar para cima, é o tempo enquanto está aqui nesse mundo. Olhar para cima significa olhar para Deus. Olhar para cima significa olhar para o Senhor Jesus. Olhar para cima significa desviar os olhares desse mundo, desviar o olhar daquilo que o mundo tem a oferecer e começar a levar em consideração aquilo que Deus tem a oferecer. E aquilo que Deus está oferecendo aqui nesta noite é a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas para poder enxergar esta salvação, é preciso levantar os olhos. É preciso erguer os olhos. É preciso parar de olhar para o que está embaixo
É preciso parar de olhar para aquilo que o mundo tem a oferecer e olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Que bom seria se nós tivéssemos pessoas aqui nessa noite com disposição para olhar para cima. Ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo para que Ele possa fazer da mesma forma que Ele fez com essa mulher aqui. Curar-te a ponto de fazer com que você, a partir de hoje, passe a olhar para cima. Olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor Jesus significa salvação. Olhar para o Senhor Jesus significa segurança. Lembra de Pedro? Pedro viu o Senhor Jesus vindo ao seu encontro. Ele falou: Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Pode vir, Pedro, não tem problema. E Pedro então desceu daquele barco e ele começou a andar sobre as águas. E o Senhor falou assim: olha, vem Pedro, vem, pode vir, mas o Senhor não fez com que a tempestade parasse. A tempestade continuou, o mar continuou revolto. O que Pedro tinha que fazer era apenas olhar firmemente para o Senhor Jesus e ele iria andando pelas águas até o encontro com o Senhor. Pedro desviou o seu olhar do Senhor e ele afundou. Mas se ele tivesse permanecido fixo, os seus olhares no Senhor, ele não teria afundado. Então, olhar para o Senhor Jesus significa segurança. Olhar para o Senhor Jesus significa vitória. A palavra de Deus fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a intenção do levantar da serpente no deserto era para que as pessoas olhassem para aquela serpente e fossem curadas. E a intenção do Senhor Jesus Cristo ao ser levantado ali na cruz do Calvário foi essa também e continua sendo essa. Para que o homem possa olhar para o Salvador e possa ser curado. Se há alguém conosco nesta noite que ainda não ergueu os seus olhos, se há alguém nesta noite que ainda continua curvado, olhando somente para as coisas desse mundo, que você possa tomar um passo inteligente essa noite. Tome um passo inteligente essa noite e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É isso que Ele quer. O Senhor quer dar a salvação. O Senhor quer dar a vitória. O Senhor quer dar a segurança. Basta apenas que olhes. Basta apenas que olhes para o Senhor. O Senhor pode te salvar apenas por um olhar. Apenas por um olhar. Que tal voltar à posição a que fomos criados, Deus nos criou para sermos aqueles que olham para cima. O pecado fez com que nós começássemos e passássemos a ser aqueles que olham para baixo. Mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser novamente, pelo amor e pela misericórdia de Deus, ser aqueles que olham para cima. Que Deus possa de fato abençoar cada coração aqui presente. Aqueles que estão conosco nesta noite e estão vivendo vidas regradas por esse mundo. Vidas cujos olhares estão apenas voltados para este mundo e para esta vida aqui. Que hoje seja um dia de mudança. Que o Senhor possa de fato tocar no seu coração. Que você possa, nesta noite, ter um encontro pessoal com o Senhor e sair da posição de encurvado, olhando para o chão, que nada tem de especial a oferecer. Você possa sair dessa posição e olhar para o autor e consumador da nossa fé.